Olá, estimados irmãos, estimadas irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos meditar sobre o texto de Números, o capítulo 6, os versículos 22 a 27. A leitura na Nova Tradução na linguagem de hoje, onde lemos assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que obedeçam o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse: Assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Com base nesta leitura de Números capítulo 6, versículos 22 a 27, nós queremos meditar sobre o dia de hoje, que é uma data cívica muito importante, quando o calendário civil nos apresenta um ano novo. Percebemos um clima, um ambiente onde as novas expectativas são reveladas, esperanças renovadas, sonhos realimentados, projetos antigos retomamos ou novos projetos são abraçados. Em geral, há muita alegria e uma onda de motivação individual e coletiva para começar, continuar ou recomeçar a vida pessoal, familiar, profissional e religiosa, esta muitas vezes esquecida. E para começar ou recomeçar, seja o que for, é recomendado e sábio primeiro refletir, analisar, dialogar, saber e conhecer mais, orar mais e planejar. Especialmente nesta virada de ano, onde nós tivemos um ano muito difícil em 2020, um ano pandêmico, onde muitos planos, muitas tentativas, muitas tratativas da nossa vida foram frustrados. Muitas mortes aconteceram por causa deste vírus e muitas programações da nossa igreja foram canceladas, adiadas ou simplesmente não aconteceram. Na antiguidade, todos os povos de uma cultura mais avançada possuíam cada um praticamente o seu próprio calendário, sempre de acordo com o sistema segundo o qual dividiam o tempo. Era o caso dos romanos, que tinham um calendário próprio, dos gregos, egípcios, babilônios e muitos outros povos que possuíam seu próprio calendário. Júlio César, imperador no ano de 46 da era cristã, imperador romano, ele reformou o calendário romano adotando, em lugar do calendário lunar de 355 dias e meses bissextos, ele adotou o ano solar como nós o temos hoje. Daí o nome do nosso calendário, no qual nós queremos virar a página deste 2020 e celebrar 2021 pedindo as bênçãos e rogando a misericórdia de Deus sobre toda a humanidade, nós utilizamos o calendário chamado juliano. Inicia ele o ano civil com o 1º de janeiro, é uma data em que os povos se entregam a ruidosas festividades em forma de cortejos, orgias, danças públicas, teatro e outras manifestações, digamos assim, ao paladar da carne. Só que este ano muita coisa foi interrompida, muita coisa foi cancelada. E nesta perspectiva de muitas festas, os funcionários recém-eleitos lá para os seus cargos no Império Romano, a corte, dava recepções e amigos se presenteavam mutuamente. Daí o costume de trocar presentes, primeiro era na festa de Ano Novo e agora nós fizemos há poucos dias na festa do Natal por causa da circunstância que nós vivenciamos hoje em dia. E com a insistência, os pastores da igreja cristã primitiva, eles advertiam os crentes contra costumes tradicionais do mundo pagão e consideravam-nos, convidavam-nos, melhor dizendo, a celebrar a entrada do Ano Novo em recolhimento, em jejum e oração. Parece que nós estamos voltando ao tempo em que os pastores primitivos pediam para que as pessoas cristãs se separassem das festas do mundo e celebrassem o Ano Novo de forma recolhida. Assim, nós estamos sendo convidados hoje pelas autoridades sanitárias do nosso país para comemorarmos o Ano Novo de forma reclusa,
com o distanciamento social. Esses pastores pediam para que os cristãos celebrassem a entrada do ano novo em recolhimento, jejum e oração, e levantaram suas vozes nesse sentido, e a gente pode citar alguns deles, como Tertuliano, um dos pais da igreja, Ambrósio, Crisóstomo, o Agostinho, de quem o Martinho Lutero usou muito de sua teologia, e este último disse assim: separai-vos dos gentios e fazei no ano novo o contrário daquilo que eles fazem. Eles dão presentes, vós dareis esmolas. Eles cantam canções mundanas, vós lereis a palavra de Deus. Eles correm aos teatros, vós ireis à igreja. Eles se embriagam, vós jejuareis. Que tal nós seguirmos o conselho do Santo Agostinho nos dias de hoje? Está fácil, ou é necessário que façamos isso por causa do momento pandêmico, mas a gente precisa ficar muito atento com também a nossa fé cristã no dia a dia. O novo tempo que iniciamos hoje carrega consigo esperanças, carrega consigo compromissos, porém, como o futuro a Deus pertence, nós não temos certeza de como será este ano. Sim, nós podemos sonhar, esperar e nos empenhar pelo novo ano que está à nossa frente, mas as certezas do que virá são poucas. Talvez apenas uma seja a nossa certeza: Deus caminha conosco, venha o que vier, pois Jesus nos prometeu: estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mas como planejar um ano novo depois de encerrarmos um ano tão difícil como este? A gente pode se apegar na palavra de Deus que diz: o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem de Deus, o Senhor. Quando o povo hebreu caminhava pelo deserto, na perspectiva de encontrar a terra prometida, ele também não sabia do amanhã. Mas Deus lhes ofereceu a maior certeza que nós podemos também oferecer e desejar um ao outro neste ano novo. Uma certeza que firma os nossos passos na caminhada. No livro de Números, capítulo 6, versículos 22 a 27, que nós lemos no início desta mensagem, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Em 2021, contamos com a bênção de Deus. Importa dizer que bênção é mais do que um desejo ou uma oração. Quando nós, ministros de Cristo Senhor, no final de cada culto, estendemos as nossas mãos sobre a congregação reunida e recitamos estas palavras de Números, conhecidas como a bênção araônica, nós não estamos desejando que Deus os abençoe e nem orando para que Deus o faça. É bem mais do que isto. Estamos colocando o nome de Deus sobre a comunidade e cada pessoa que ali está, e derramando a bênção de Deus sobre elas. A bênção é, digamos assim, um dinamis. Bênção é uma força, é a certeza do poder de Deus. A bênção nos presenteia com a presença de Deus na vida, e essa bênção, podemos dizer, ela nos empodera para sermos bênção na vida do mundo, na vida de outras pessoas. Vejamos a riqueza que representa contar com a bênção de Deus. Não é desejo simples do pastor ou da comunidade, é ordem divina que desejemos e concedamos a bênção na igreja cristã. A bênção nos garante que no futuro, também neste ano que está por iniciar, Deus nos guarda. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 29, o Senhor Jesus nos garante: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Em Romanos, capítulo 8, nos é dito que nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir poderão nos separar do amor de Deus. Nem as incertezas do presente que nós estamos vivenciando e nem as dificuldades do porvir poderão nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Jesus Cristo, como diz lá em Romanos 8, que nada nos separar do amor de Deus que é nosso, nem morte, nem coisa alguma. Nós temos poucas certezas diante do amanhã. Não temos a certeza se a vacina virá, se ela trará resultados adversos ou não, reações, como já está acontecendo. E, enfim, todas essas dificuldades. Não temos certeza quanto ao momento econômico do país, não temos certeza quanto ao desemprego ou ao emprego, não temos certeza com as questões climáticas por causa das colheitas que foram frustradas também este ano com a seca em muitos lugares. Mas nós temos uma só certeza na nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus, porque nós somos dele por intermédio de Jesus Cristo. Nesta certeza caminhemos confiantes de que aquele que fez os céus e a terra cuida de nós e, como é dito na bênção, ele cuida de nós e nos guarda. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Disto entendemos que Deus olha para mim e para você com um sorriso no rosto, com um olhar amigo e com brilho nos olhos. Seu olhar é cheio de amor. Mas onde nós conseguimos enxergar o rosto, o sorriso e os olhos de Deus? Na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que se compadece de nós, que sentiu no seu coração a miséria que o ser humano sente por causa do pecado. Portanto, esta coisa nós também sabemos. Em Cristo, nós somos amados por um Deus amigo e misericordioso. Ele nos aceita em nossas fraquezas e nos ama, apesar dos nossos pecados e dos nossos limites. Sejam eles limites da ciência, sejam eles limite da inter-relação humana, sejam eles o limite como consequência do pecado. Deus nos ama e nos aceita em Cristo, onde Ele tem misericórdia de nós. Ele sofre no seu coração a miséria humana e Ele olha com amor e bondade. E por fim, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus nos olha nos olhos, Ele não desvia o seu olhar. Hoje, ao iniciar um ano novo, Ele nos olha nos olhos e nos lembra que a paz já nos foi dada, quando naquela noite em Belém, os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ele vem lembrar-nos que a paz foi confirmada quando o crucificado exclamou, está consumado. Após a ressurreição, Jesus, diante dos discípulos, vem, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. É a paz de Deus que Cristo nos concede, é a paz de Deus que é concedida a nós na bênção proferida por Deus a Moisés, a Arão e ao povo no Antigo Testamento. Ele nos conclama a vivermos desta paz já consumada. Deus levanta o rosto, olha em nossos olhos e diz, coragem, meu filho, coragem, minha filha, caminhem na minha paz, é a minha paz que eu a dou, não a dou como o mundo a dá. Esta bênção que nós recebemos de Deus, ela também é para nós um compromisso. Ao mesmo tempo que a paz de Jesus é um presente imerecido de nossa parte, ela gera em nós, os seus filhos, uma responsabilidade. Nós podemos dizer que a bênção produz bênção. Quando Abraão foi convidado a peregrinar, Deus lhe disse, eu te abençoarei, sê tu uma bênção. Apesar de sermos pecadores e inconstantes, Deus conta conosco para que a sua bênção seja multiplicada por meio do nosso testemunho pessoal, sendo sal, sendo luz no mundo, sendo o bom perfume de Cristo na vida das pessoas que andam desnorteadas, que andam perdidas e condenadas em seus próprios pecados, especialmente diante da miséria humana que nós vivenciamos nos últimos dias. Se nós contarmos com a dinamis de Deus, com a bênção de Deus, esta nos empodera a sermos instrumentos do seu amor no mundo. Podemos guardar uns aos outros
assumir um compromisso pelo bem do nosso próximo e da criação que Deus nos concedeu, cuidar como somos cuidados por Deus e amar como em Cristo fomos amados por Deus. Se Deus nos olha com um sorriso amigo, nós somos capacitados a olhar assim para os nossos irmãos. Somos convidados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme diz a palavra, tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. O mundo precisa de mais carinho, de mais misericórdia, de mais compreensão e de menos julgamento. O mundo precisa da paz que somente Jesus pode dar. Que 2021 seja um ano de termos mais brilho no olhar. Assim como Deus olha em nossos olhos, que também não desviemos nosso olhar das pessoas que se sentem amedrontadas diante do amanhã, diante da incerteza que este mundo nos traz. Daqueles que, vítimas da maldade humana ou da consequência do pecado e estruturas injustas que vivenciamos em nosso mundo, ficam à margem da vida e necessitam de paz em todos os sentidos. Vamos levar a paz plena, a paz completa. 1º de janeiro, início de ano novo, que este ano seja marcado pela certeza da presença e da misericórdia e da paz de Deus. Da presença, da misericórdia e da paz de Deus. Que este ano novo seja tempo de criarmos uma corrente de bênção, de misericórdia e paz em nossas ações cristãs em prol de nosso próximo necessitado. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, o Príncipe da Paz. Amém.